Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como criar um sistema de login com autenticação de 2 fatores, no qual o usuário precisa colocar o usuário e a senha. Colocando o usuário e a senha corretos, é enviado um e-mail para o usuário e o usuário precisa colocar o código que ele receber. Este sistema de login com autenticação de 2 fatores não vai utilizar bibliotecas de terceiros. Será com PHP puro. E o que será implementado é o seguinte. Primeiro, o sistema de login para o usuário colocar o usuário e a senha. Coloco o usuário e a senha. O usuário e a senha que eu tenho cadastrado no banco de dados. O usuário e a senha que serão utilizados no decorrer da aula. Clico em acessar. Clicando em acessar, será enviado o e-mail. Digito o código enviado no e-mail cadastrado. Durante a aula eu utilizo o servidor fake. Este servidor, recebi o código, abro o e-mail, copio o código, venho e colo o código e acrescento o número 5 no final. Clico em validar, código inválido. Agora, se eu colocar o código correto, validar, sou redirecionado para o dashboard. Clico em sair, deslogado com sucesso, tento acessar o dashboard sem estar logado, erro necessário realizar o login para acessar a página. Desta forma, o usuário só consegue realizar o login se ele colocar o código que receber no e-mail. Bora implementar esse sistema de login com autenticação 2 fatores. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o AMP Server, tenho o diretório Celk, que sempre utilizo nas aulas, abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto o diretório, crio o arquivo index.php, arquivo com a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário e um título para apresentar na aba do navegador. Dentro da tag corpo, eu acrescento a tag H2 e em seguida a palavra login. Com o servidor local AMP Server startado, posso acessar no navegador. Eu coloco localhost e em seguida o diretório Celk. O arquivo index não preciso colocar porque o próprio servidor encarrega-se de carregar o arquivo index. Coloquei localhost e em seguida Celk. Tenho o título na aba do navegador e também o H1, não, eu coloquei H2. Aqui o H2. Posso criar o formulário, utilizo a tag form, abro a tag, finalizo a tag. Dentro da tag form, acrescento o método que será utilizado para enviar os dados, método post action, para qual página que será enviado para a mesma página, eu deixo vazio. Label, para indicar o que o usuário deve preencher, neste caso o usuário deve colocar o seu usuário e será em um campo input type text. O usuário coloca texto, em seguida nome do campo, name, será o usuário e também um placeholder para indicar o que o usuário deve digitar. Então digite o usuário. Finalizo o campo e coloco 2 quebras de linha só para ficar mais organizado. Posso conferir como que está ficando. Tem o primeiro campo. Eu acrescentei o campo usuário, acrescento mais um campo, sendo o campo senha. Diminuo aqui para conseguir visualizar melhor. Campo senha, tipo password, para que não apresente o que o usuário está digitando. Name também será password, não, coloco senha underline usuário e digite a senha. Altero esta frase para apresentar dentro do campo. Digite a senha e campo senha. Eu coloco 2 pontos aqui, 2 pontos e aqui também 2 pontos. Próximo passo é criar o botão Input Type para o usuário submeter este formulário. Então será um Submit, depois um value, o texto que deve ser apresentado no campo, sendo acessar,
e também acrescento o atributo name, um name para este campo, sendo sendLogin. Eu tenho o formulário criado. Preciso receber os dados deste formulário. Abaixo do H1, você pode colocar aqui um comentário. Então, tenho início do formulário de login e aqui é o fim formulário login. E abaixo do título, abro o PHP e posso receber os dados. Também coloco um comentário. Para receber, utilizo filter underline input array para receber o valor de todos os campos. Receber utilizando o método post, então é input post, porque eu estou enviando os dados através do método post. Recebo utilizando filter underline default para receber tudo como uma string e atribuo para uma variável com o nome de dados. Dou um var dump nesta variável para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Preencho o campo usuário e a senha coloco de 1 até 6. Clico em acessar. Recebi os dados, inclusive do botão. Eu só quero dar o var dump quando o usuário clicar no botão. Então, verifico o sendLogin. Aqui acima, verifico. Se for diferente de vazio, se forão dados, o mesmo que eu dei o var dump, a posição no array sendLogin for diferente de vazio, então acessa este if, acessando este if dá o var dump. Um comentário: acessar o if quando o usuário clicar no botão acessar do formulário. Se eu atualizar agora, não dá o var dump, só deve dar o var dump quando o usuário clicar no botão. Exatamente, funcionou corretamente. Inclusive, aqui abaixo do formulário, eu coloco o usuário que será utilizado, então será utilizado cesar@celc.com.br e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque quem baixar o projeto e não assistir vai saber qual é o usuário e qual é a senha. E aqui também acrescento 2 quebra de linha. Conferir, continuar. Ok, usuário e a senha, aqui não há necessidade de 2 quebra de linha. Acho que uma já é o suficiente. Recarrego, continuar. Sim, uma quebra de linha já é o suficiente. Recebi os dados. Agora eu preciso verificar no banco de dados se realmente está correto as informações. Para isso, eu acesso novamente o AMP Server, coloco o localhost, em seguida phpMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, lembrem deste usuário, a senha em branco e o servidor MySQL. Executar para acessar. Após ter acessado, crio uma base de dados, venho em base de dados, coloco o nome de Celc, seleciono a Collection, UTF-8 MB4 Unicode CI, criar essa base. Primeira tabela vai ser com o nome de usuários, coloco 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. A primeira coluna será o ID, este ID é uma chave primária e também o próprio banco de dados encarrega-se de incrementar, eu não preciso enviar o valor. Depois eu tenho o nome do usuário, varchar 220, depois o usuário, sendo um varchar 220, a senha deve estar criptografada, eu coloquei senha usuário no formulário, senha usuário no singular. Eu coloquei varchar, então será 220 caracteres. Depois tenho o código de autenticação para verificar se o usuário está colocando o código correto, será um inteiro. Depois do código tenho a data, código autenticação. Se eu quiser verificar quanto tempo este código foi emitido, coloco date, time, data e hora. Não é obrigatório, eu coloco os dois nulo. Esses dois não são obrigatórios. Todas as outras colunas são obrigatórias. E no DB, guardar para criar a tabela. Criado a tabela, posso inserir um registro.
primeiro o nome, César, o e-mail cesar@celc.com.br. Depois eu tenho a senha. Eu não devo salvar a senha deste formato, eu preciso criptografar. Então, eu vou criptografar a senha aqui acima. Coloco aqui. Exemplo, criptografar a senha. Eu estou cadastrando manualmente, mas abaixo do tutorial vai ter um link para você acessar uma aula no qual eu apresento como cadastrar o usuário. Coloco echo, em seguida password hash. Neste caso, eu quero criptografar a senha de 1 até 6 e utilizo em seguida password default. Está aqui, seleciono, dou um enter, ok. Deve imprimir a senha criptografada. Atualizo, senha de 1 até 6 criptografada. Se eu atualizar, continua a senha de 1 até 6, mas vai ser outra criptografia. Antes era U, agora M. Pego esta criptografia e acrescento aqui. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 criptografada. Código de autenticação não é obrigatório e data também não é obrigatório. Deixo vazio. Executar, procurar. Eu tenho o usuário cadastrado no banco de dados. O usuário e a senha. Usuário cadastrado, isso aqui eu comento só para vocês terem como exemplo. Então, significa que eu posso recuperar os dados do usuário no banco de dados. Crio uma query, então será um select, seleciona a coluna ID, a coluna nome, a coluna usuário e também a coluna senha underline usuário. From, da qual tabela que deve recuperar, estou indicando essas colunas, ID, nome, usuário e senha usuário da tabela usuários. Posso quebrar a linha para ser mais fácil de visualizar. Coloco uma condição where, onde na coluna usuário deve ter o mesmo valor que estiver no link usuário. E também indico que no máximo um registro. E atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuário. Já tenho a query, agora preciso preparar a query. Mas para preparar, eu preciso conectar este projeto com essa base de dados. Para isso, eu crio um arquivo com o nome de conexão.php. Para facilitar, eu coloco uma conexão pronta com as credenciais host, localhost, o usuário. Lembram quando eu acessei o PHP Mais de Mim, coloquei root, a senha em branco, a base de dados Celc e a porta 3306. A porta não é obrigatória, por isso tem a conexão com a porta. Eu comento a conexão com a porta e utilizo a conexão sem a porta. Testo se realmente está funcionando. Se não estiver, deve imprimir esta mensagem de erro. É o arquivo conexão que eu devo acessar. Coloco aqui conexão.php. Conexão com banco de dados realizado com sucesso significa que está correto as credenciais. Altero a credencial, conexão não realizada porque a base de dados desconhecida. Funcionou corretamente. Ctrl Z, deixo a mensagem de sucesso e agora eu incluo este arquivo conexão no arquivo index, aqui na parte superior. Abro e finalizo o PHP, coloco o comentário, incluir o arquivo com a conexão com o banco de dados, incluir somente uma vez o arquivo conexão.php. Agora, se eu acessar o arquivo index, ele deve imprimir a frase. Eu retorno para o arquivo index, atualizo, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Significa que incluiu o arquivo e está realizando a conexão corretamente. E deixo aqui a mensagem de erro em relação quando não conseguir realizar a conexão corretamente. Tenho a conexão, tenho a query, posso preparar a mesma. Pego a variável con, que possui a conexão. Quem é esta variável? A variável con é essa aqui, variável que possui a conexão com o banco de dados.
Em seguida, prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Query preparada, eu atribuo para uma variável com o nome de result underline usuário, porque é um único usuário. Tenho a query preparada, preciso substituir este link pelo valor que vem do formulário. Para isso, pego a variável result usuário, esta variável que tem a query preparada, em seguida é bind param, indicando que eu quero substituir este link usuário. Posso copiar os dois pontos junto, ele deve receber o valor que está dentro da variável dados, e esta variável dados ela possui um array, e dentro deste array eu tenho o usuário, valor deste campo. Então, é um array, abro colchetes e fecho colchetes. Tenho o resultado, agora é só executar a query. Pego a variável result usuário, em seguida execute para executar. Eu tenho o resultado. Posso verificar se realmente encontrou o registro no banco de dados. Se cifrão result usuário for true and e também cifrão result usuário, eu conto a quantidade de linhas. Se for diferente de 0, significa que encontrou um registro no banco de dados. Se não encontrou, acessa este else e apresenta uma mensagem de erro para o usuário. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, coloco uma mensagem, erro usuário ou a senha inválido. Acrescento um CSS inline, para isso utilizo o atributo style e em seguida a propriedade do CSS color, a cor vermelha, F00, erro da cor vermelha, e atribuo para uma variável global, será utilizado sessão. Eu ainda não iniciei sessão, preciso criar então uma variável global com o nome de MSG. E abaixo posso verificar se existir esta variável global, se e set existe, acesse este if e deve imprimir o que está dentro desta variável global e, após imprimir, destrua para não imprimir novamente. Coloquei um comentário, também inicio a sessão na parte superior, deve ser a primeira instrução da página, não pode ter nenhuma instrução acima, session underline start. Implementado o else, eu quero testar quando ele não conseguir encontrar nenhum registro no banco de dados, este else. Para isso, eu coloco o usuário correto, mas a senha eu coloco de 1 até 5. Tento acessar, ele deu o var dump na linha 31 e acessou este if, porque ele encontrou o usuário. Então, eu preciso colocar o usuário incorreto. A senha tanto faz, não importa no momento. Tento acessar o usuário ou a senha inválida. Quer dizer, o usuário inválido, porque não existe César 1 cadastrado no banco de dados, só existe o César. Acessou o else, consegui apresentar o else, agora quando eu encontrar, ele acessa o if. Testo quando acessa o if. Acessar, acessou o if e não apresentou nenhuma mensagem. Preciso ler agora o que veio do banco de dados. Para ler, eu utilizo cifrão result, o usuário, em seguida fetch, para ler o resultado, utilizando o PDO, e fetch a source, porque eu posso imprimir através do nome da coluna, e atribuo o resultado para uma variável linha underline usuário. Posso testar se realmente está retornando os dados, var dump, cifrão, linha usuário. Deve retornar as informações do usuário. Testo novamente, clico em acessar, retornou. Eu tenho ID, nome, e-mail e em seguida a senha. Eu tenho a senha criptografada, eu preciso verificar se esta senha criptografada é igual à senha que o usuário digitou. Abaixo de linha, eu utilizo password para verificar e verifico o que vem do formulário que está em dados, em seguida é
senha underline usuário for igual o que vem do banco de dados, que está em cifrão linha usuário, depois é senha underline usuário. Só conferir se é senha, sim, é senha usuário, correto. Se isso for verdadeiro, então eu acrescento se isso for verdadeiro, acessa o hífen, quer dizer que a senha é correta. Colocar um comentário, eu fecho aqui para ter mais espaço. Se for incorreta a senha, acessa este else e também apresenta esta mesma mensagem. Conferir se apresenta a senha incorreta, coloca o usuário correto, então deve encontrar, mas a senha é incorreta porque eu coloquei de 1 até 4. Usuário ou senha inválida. Se eu colocar a senha correta, de 1 até 6, tento acessar, não apresentou nada porque acessou este hífen. Se a senha é válida, eu quero salvar os dados do usuário na seção. Pego o cifrão underline session em maiúsculo com o nome de ID, deve receber o ID do usuário que veio do banco de dados, que está em cifrão linha usuário, é a coluna ID. Eu fiz em relação ao ID, eu também quero em relação a usuário. Pego o usuário que refere-se ao e-mail. Usuário e usuário. Tenho os dados na seção. Próximo passo é recuperar a data atual. Cifrão data. Por que eu estou recuperando data atual? Data atual vai ser salva nesta coluna. Data código autenticação. Vai ter ano. Coloco ano com 4 dígitos. Depois mês, dia, hora 24 horas. Minuto e segundo. Tenho a data atual, eu preciso gerar agora um código randômico. E gero o código entre 100.000 e 999.000. Para isso, utilizo mt, sendo este método, indico que pode iniciar a partir de 100.000. Conferir, tem 2 0, 3, ok? Até 999. Deve ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Total, 6 dígitos. 6 dígitos correspondente entre 100.000 a 999.000. E atribuo para uma variável com o nome de código. Pego o nome da coluna para colocar com o mesmo nome, código autenticação. Posso imprimir, só para ver o que está retornando, o var dump em código autenticação. Verificar se está gerando um código, coloco a senha correta, tento acessar, gerou um código. Temos aqui este código que o usuário deve receber pelo e-mail. E este código eu preciso salvar no banco de dados. Então, vai ser um update, edite o usuário, a tabela usuários, setando os seguintes valores. Quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Eu coloco o set, deixo na parte superior e quebro aqui. Então, a coluna código autenticação, ela deve receber o valor que estiver no link código autenticação. Também tem a coluna data código autenticação e esta coluna ela recebe o valor que estiver em data código autenticação. Deve editar o registro where onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID e no máximo limit 1, no máximo um registro que deve editar. Eu atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline up underline usuário. Query criada, preciso preparar a mesma. Pego a variável con, que possui a conexão com o banco de dados, e em seguida prepare para preparar a query que está dentro desta variável e atribuo para uma variável com o nome de result underline up de update underline usuário. Query preparada, preciso substituir estes links pelos respectivos valores.
Para isso, pego a variável result ou p usuário, bind param, indicando que o link, copiar o nome do link, código autenticação, os dois pontos, copie junto, e depois indico que este link deve receber o que estiver dentro da variável código autenticação. Esta variável, o mesmo que eu dei o var_dump, sendo este código que eu quero salvar no banco de dados. Depois, novamente, result o usuário, bind param, não coloquei errado, agora sim, substituo o link, data código autenticação, e esta coluna recebe o valor que estiver dentro da variável data, essa variável que possui a data atual. Por último, tenho o link ID. Novamente, o result e o bind param, indico que o link ID deve receber o valor que estiver em cifrão linha usuário, o que veio do banco de dados. Só conferir se eu estou recuperando do banco de dados. Estou sim. ID, linha 53, é o var_dump que eu dei. Linha 53, eu dei o var_dump em linha usuário, eu estou recuperando a coluna ID. Por isso que eu peguei linha usuário, depois a coluna ID. Só falta executar a query. Pego o result ou p usuário, em seguida execute. Execute. Conferir se realmente está editando no banco de dados, coloco o usuário, a senha correta, tento acessar, eu tenho alguma coisa errada. Na linha 85, execute, ele não conseguiu executar. Conferir a query, o update usuário, setando código, assim, aqui faltou a vírgula para separar. Conferir agora, eu recarrego novamente com as mesmas informações. A princípio, executou corretamente, clico em procurar, verifico no banco de dados, tem o código e também tem a data, código autenticação. Eu quero pegar a hora atual. Para definir a hora atual, utilizo date, underline, default, time zone set, cuidado para colocar correto, set, e utilizo o time zone América São Paulo. Independente onde o usuário estiver acessando, sempre utilize este fuso horário. Caso você queira definir outro time zone, é só pesquisar por time zone, indicando outro fuso horário. Testo para ver se continua funcionando o usuário, a senha de 1 até 6, tento acessar, ok, executou corretamente, confiro. Agora sim, pegou o fuso horário de São Paulo. Anteriormente estava 9 horas, porque ele pegou o horário do servidor. Eu quero que ele pegue o horário do time zone, sendo o fuso horário São Paulo. Mas eu preciso agora enviar para o usuário este código. E para enviar, eu vou enviar através do e-mail. Eu utilizo o PHP-Mailer, uma biblioteca de terceiros. PHP-Mailer é uma biblioteca de código para enviar e-mail. É isso que eu quero fazer. Eu abro o site para abrir a documentação e para instalar eu preciso ter o Composer. Descer um pouco, Composer. Se você não tem instalado na sua máquina o Composer, abaixo vai ter um link para você acessar um tutorial apresentando como instalar o Composer na máquina. Com o Composer instalado, eu crio um diretório lib. Com o diretório criado, venho em terminal. Se você quiser, pode utilizar o prompt de comando, mas desde que acesse o diretório lib. Eu estou no diretório cell que preciso acessar o diretório lib. Coloco cd, em seguida diretório lib. Acessei o diretório, botão direito para colar o Composer. Utilizo o Composer para instalar esta biblioteca. Enter para instalar a mesma. Instalado a biblioteca, conferir se realmente instalou, venho em lib, tenho o Composer, está indicando qual biblioteca que eu estou utilizando e tenho o vendor autoload e também tenho o Composer PHP-Mailer. Instalado o PHP-Mailer, posso utilizar. Descer um pouco para ver como utilizar. Tenho um exemplo básico. Primeiro, preciso importar
as classes, o namespace, eu importo na parte superior. O terminal posso fechar, eu não preciso. Iniciar sessão é a primeira instrução. Abaixo dela, eu importo as classes. Após ter importado, incluo o Composer, utilizando o autoload. Para isso, eu só incluo quando deve enviar o e-mail, quando estiver correto aqui. Então, neste local, ele colocou o vendor autoload, mas no meu caso, eu preciso acessar o diretório lib. Então, acesse primeiro o diretório lib, depois que acessar o diretório lib, que tem o vendor autoload. Incluir o composer, depois criar o objeto. Então, está sendo criado o objeto e-mail e depois eu estou instanciando a classe phpMailer. Criei o objeto e-mail e instancio o phpMailer. Próximo passo é utilizar o try-catch. Se conseguir executar corretamente, permanece no try. Se não conseguir executar corretamente, acessa o catch. Eu primeiro implemento o catch. Coloquei o comentário, verificar se enviou o e-mail corretamente. Se não conseguiu, acessa o catch. E neste catch, ao invés de eu imprimir diretamente com o echo, posso atribuir a mensagem para esta variável global. E altero para a frase erro e-mail não enviado com sucesso. Se você quiser apresentar o erro, você pode imprimir o erro. Eu deixo no momento este eco, mas no decorrer da aula eu excluo. Deixo o catch e venho agora nas configurações do servidor. Tenho aqui configurações. Posso copiar tudo isso daqui, copio e venho, coloco no try. Eu apago todo este comentário que está em inglês, eu coloco em português. Então, eu pauso a aula, coloco o comentário em português e logo eu retorno. Coloquei o comentário em português, imprimir os erros, você só utiliza enquanto estiver em desenvolvimento, definir para usar o SMTP, em seguida o servidor de e-mail, qual o servidor que você vai utilizar. Se você estiver utilizando da sua hospedagem, você verifica com a sua própria hospedagem quais são as credenciais, indicar se é necessário autenticar, usuário e-mail, que deve ser utilizado para enviar o e-mail, a senha, depois ativar a criptografia e qual é a porta que será utilizada. Para eu testar e enviar um e-mail, será utilizado um servidor fake. Eu utilizo este e-mail trap. Se você não tiver um login, você realiza um cadastro, mas como eu já tenho um login, eu simplesmente realizo o mesmo. Após ter realizado o login, se você fez o cadastro a primeira vez, vai apresentar a primeira caixa de mensagem. Eu tenho esta caixa, então eu acesso esta caixa, posso vir aqui em teste, esta caixa, eu apago para começar do zero. Apaguei. Se veio uma como padrão para você, você apaga e pode criar uma nova. Coloco o nome de Selk, em seguida Save para criar esta caixa. Venho em Configurações, acessando em Configurações, consigo ver as credenciais. Venho em PHP e será utilizado SMTP, é isso que o nosso projeto está utilizando, sim, SMTP. Qual é o host? O host é esse daqui, importante. Este servidor é um servidor fake, ele não envia o e-mail para a sua caixa de mensagem, para a sua pessoal. Ele armazena tudo neste local. Servidor, se você estiver utilizando as credenciais do seu servidor próprio, você precisa verificar quais são as credenciais. Porta 2525, você pode utilizar 2525 ou 465. Eu deixo 465 neste caso. Usuário, na maioria das vezes, o usuário vai ser um e-mail, mas aqui neste servidor fake é esta chave que é o usuário. A senha, essa daqui, copio a mesma. Importante, não utilize as minhas credenciais. Se você quiser utilizar esse servidor fake, faça um cadastro, porque essas minhas credenciais, finalizando a aula, eu excluo.
e aqui não será utilizado SMTP. Eu altero para StarTLS. No momento deve ser utilizado esta instrução para ativar a criptografia. Ok, no momento aqui já é o suficiente. Não, tem mais uma coisa aqui acima. Em função do nosso português ter tio-se, cedilha, acento, eu preciso indicar que deve aceitar. Pego o objeto e-mail e chamo o atributo charset. Está apresentando e atribuo o seguinte valor, UTF-8. Deve aceitar caracteres especiais, tio-se, cedilha, acento. Retorno na documentação, eu tenho o recipiente. Quem vai receber? Primeiro, quem está enviando e depois quem está recebendo. Copio e colo aqui abaixo. Primeiro, eu tenho o e-mail do remetente. O remetente sempre utilize o mesmo usuário neste local. O mesmo e-mail que você colocar aqui acima é o mesmo do remetente, para evitar problema. Então, se eu utilizar o servidor Selk, então cesar@selk.com.br, o mesmo e-mail, o mesmo usuário aqui da parte superior é o mesmo remetente. É esta ideia que você precisa seguir. Mas aqui no meu exemplo, eu deixo este usuário, porque é o usuário que este servidor fake está indicando, e quem está enviando eu posso colocar qualquer e-mail. Neste caso será o atendimento@selk e também a palavra atendimento, o usuário atendimento. Primeiro o e-mail, depois o nome. E quem é o destinatário? Destinatário agora sim, cesar@selk.com.br, e inclusive eu posso utilizar o mesmo que vem do formulário. Então, para isso, pego o cifrão dados, em seguida é a posição usuário. Ou pode pegar o que vem do banco de dados, é a mesma coisa. Então, eu pego o que vem do banco de dados. Linha usuário, e é o usuário o nome da coluna? Sim, o usuário é o nome da coluna. E o e-mail, não, o nome, eu também posso pegar o que vem do banco de dados. Linha usuário e é a coluna nome. Estou recuperando o nome? Primeiro, verificar se eu estou recuperando. Sim, ID, nome. Estou recuperando. Tem o console? Não, o vardamp? Sim, tem o vardamp. É esse nome e este é o usuário que eu estou utilizando. Este é o destinatário. Continuando na documentação, aceita conteúdo HTML, o título do e-mail, e-mail em formato HTML e e-mail em formato texto, porque se a caixa de mensagem não aceitar e-mail com HTML, ela aceita somente texto. Copio esta instrução e colo aqui abaixo. Coloco um comentário para todas as instruções. Definir o formato do e-mail HTML. Título do e-mail será esse daqui. Aqui está o código de verificação de 6 dígitos que você solicitou. O conteúdo vai ser o seguinte. Eu pausei a aula, já preparei para facilitar. Olá, o nome do usuário que veio do banco de dados, autenticação multifator, 2 quebra de linha, seu código de verificação de 6 dígitos é o mesmo código que eu salvei no banco de dados. Esse código foi enviado para verificar o seu login. O mesmo eu acrescento no formato texto. Aqui, no formato HTML, quebra de linha é BR. Como que eu faço quando for formato texto? Não posso utilizar BR. Para isso, eu utilizo o _N. _N 2 vezes para colocar 2 quebra de linha. Aqui eu não preciso este espaço. _N, tem mais alguma quebra de linha? Tem esse daqui. No final também coloco 2 quebra de linha. E aqui na parte superior também coloco 2 quebra de linha. Eu tenho o conteúdo, agora só falta enviar o e-mail. Pego isso daqui e envio o e-mail. Coloquei o texto, enviar e-mail,
Próximo é redirecionar o usuário. Se enviou o e-mail corretamente, redirecione o usuário para uma página com o formulário location, L maiúsculo, redirecione para uma página validar underline código. .php. Não tenho ainda esta página, preciso criar a mesma. Pego o validar código.php, crio esta página, coloquei a estrutura básica do HTML, eu deixo no momento assim. Eu testo se realmente está enviando o e-mail. Coloco o usuário, a senha correta, clico em acessar, está enviando o e-mail. A princípio, apresentou algum erro? Autenticação, eu tenho algum erro. Não conseguiu alterar o cabeçalho. Ah, sim, eu preciso limpar o buffer de saída. Então, aqui acima, coloco ob underline start para limpar o buffer de saída. Eu acho que ele enviou o e-mail. Sim, ele enviou o e-mail, no entanto, só não conseguiu fazer o redirecionamento. Eu apago o e-mail e faço o teste novamente. Coloco o usuário, em seguida a senha de 1 até 6, tento acessar, redirecionou para validar o código, conferir se eu recebi, sim, recebi o e-mail, está aqui o código com 6 dígitos, está enviando o e-mail corretamente. Lembram que teve o debug anteriormente quando ele apresentou o erro? Então agora esse debug eu não preciso mais. Eu retiro ou comento esse debug. Você pode utilizar esse debug enquanto estiver realizando o teste. E no validar código, para facilitar, eu preciso ter um formulário. Então eu pego este formulário, só isso daqui. O comentário eu pego junto. Então vai ser o início formulário login, não é o login, vai ser início formulário validar código. E estas duas palavras eu acrescento aqui abaixo também. Vai ter somente um campo, não vai ser o usuário, vai ser o campo código e também o nome da coluna no banco de dados. E código autenticação. Coloco aqui código autenticação, digite o código que recebeu pelo e-mail. Não será o send login, será o validar código e não será acessar, será o validar. Conferir se está o formulário criado, sim, está criado o formulário. Preciso receber agora o código que o usuário digitar. Eu copio do arquivo index para facilitar, para não ter a necessidade de digitar tudo novamente. Então, eu tenho a parte para receber o código e para verificar se o usuário clicou no botão. Só faltou abrir o PHP, porque agora aqui é uma instrução PHP. Colo internamente e fecho este if. Não é send login, agora é o código, validar código. Se o usuário clicou, então deve dar um var dump em cifrão dados. Conferir se estou recebendo agora o valor, coloco o código 123, clico em validar, recebi o código e acessou este hífen, por isso que deu o var dump. Em seguida, preciso recuperar os dados do usuário. Para recuperar os dados, pego essa instrução para facilitar e colo aqui abaixo. Então, recuperar os dados do usuário com as seguintes condições. Então, vai ser primeiro o where, onde a coluna eu começo do mais importante. A coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. A coluna usuário deve ter o mesmo valor que estiver na coluna usuário e também código autenticação que o usuário digitar deve ser igual ao valor que estiver no link código autenticação, no máximo um registro. Para facilitar, preparar a query, executar e substituir. Tudo isso eu copio e acrescento aqui abaixo. Aqui neste local. Só organizo este código, preparar a query,
Kelly usuário está correto. Substituir o link, são 3 links. Primeiro é o link ID. Link ID recebe o valor que estiver na seção, porque lembram, quando o usuário colocar os dados corretos, eu coloco na seção. Então, se eu quero utilizar a seção, eu preciso iniciar aqui na parte superior. Copio do arquivo index que eu já iniciei a seção. Eu copio todo este PHP, colo aqui acima, apago a parte do e-mail, porque eu não preciso do e-mail. Eu deixo iniciar a sessão, limpar o buffer, lembram do erro de redirecionamento, time zone, para utilizar o fuso horário São Paulo e a conexão com o banco de dados. Inclusive, eu preciso da conexão porque vou recuperar valores do banco de dados. Depois, o link usuário recebe o valor que estiver na sessão. Qual é o nome da sessão que eu coloquei? Sessão usuário. Então, é esta sessão. E por último, eu tenho o código autenticação. Agora, esse veio do formulário, que está dentro de dados, e o nome do campo é código autenticação. Já substituí todos os links da Kelly. Executei a Kelly e acrescento um hífen para verificar se conseguiu encontrar o usuário no banco de dados. Cadê o hífen? Eu tenho aqui algum hífen, é esse daqui. E também posso pegar a parte que está realizando a leitura. Eu copio toda essa instrução, só organizo aqui um pouco o código. Eu acho que assim, este é do hífen da parte superior e aqui abaixo é este hífen. E acrescento também um else. Ele organizou desta forma, não quero que fique desta forma. E este hífen tem alguma mensagem de erro que eu possa utilizar como exemplo? Sim, erro usuário ou senha inválida. Não, neste caso não seria senha inválida. Usuário não encontrado. Não encontrado, se não encontrou o usuário, deve redirecionar para algum local. Então, utilizo o header, em seguida location, redirecione o usuário para a página index.php que possui o formulário e em seguida exit, não continue o processamento. Pause neste local. Faça o redirecionamento e não continue o processamento. Usuário não encontrado, eu posso fazer o teste. Para isso, eu acrescento o seguinte. Onde que está a seção? No arquivo index, eu tenho a seção, eu coloco na seção um valor 100. Não existe este usuário. Conferir se vai funcionar. Eu preciso colocar o código 123, tento validar. Ele não conseguiu utilizar linha 51. Vamos ver, linha 51, execute. Ele não conseguiu executar corretamente porque faltou aqui um AND e também isso daqui. Atualizo, vamos ver, erro, usuário não encontrado. Funcionou, porque não existe o usuário 100. Agora, se eu deixar a seção, vamos ver, atualizo, agora sim encontrou o usuário. Porque se você der um var dump, vamos ver um var dump nos dois valores, nas duas seções. É no arquivo validar, não é aqui. É no arquivo validar que é o var dump. Eu dou um var dump em seção ID, substituo neste local, e seção usuário, substituir neste local. Conferir, clico em validar, usuário não encontrado. Eu fiz alguma coisa errada aqui? Não. Eu testo novamente. Se ele apresentar usuário não encontrado, eu envio novamente a chave. Enviou o código, eu testo o código 1, 2, 3. Agora ele está validando também o código, então eu preciso colocar o código correto. Confiro o e-mail que eu recebi, pego o código, venho em validar, preciso colocar o código correto, validar, encontrou usuário 1, e-mail e também este código. Lembram que eu coloquei 1, 2, 3, ele não estava encontrando porque ele já estava verificando o código. Já estou verificando o código.
Esses var dump eu excluo para não deixar depois. Aqui e aqui também eu comento. Aqui é melhor eu comentar este var dump. Ao invés de eu excluir, eu deixo para você testar. Copio a palavra var dump, venho no arquivo index, dou Ctrl F para pesquisar todos os var dump. Aqui ele não está organizado o código. Quero organizar este código, até onde que ele vai, até este if. Então, dou uma organizada. Qual que é o próximo var dump? Comento, segundo e o terceiro var dump. Fecho. Continuo aqui no validar. Se o código está correto, eu estou lendo o registro. Agora eu preciso substituir o código por algo vazio, atribuir nulo no banco de dados, porque uma vez que o usuário validou, não pode utilizar mais o mesmo. Eu copio esta instrução, query, e venho e colo. Código autenticação vai receber agora o valor nulo. E também data código autenticação recebe o valor nulo. E antes de atribuir nulo, você também pode verificar a data. Se o código, por exemplo, você quer que o código venha ter a validade somente de 5 minutos, você pode verificar através desta data se o código ainda é válido. Eu coloquei nulo para ambos, ID, preciso agora substituir também. Eu não copiei a parte do substituir, eu copio o executar junto. Copio tudo isso e acrescento aqui abaixo. Mas agora eu só tenho o ID que deve ser substituído, só o último. Eu pego o valor que veio da sessão. Então, cifrão underline session ID, o que estiver na sessão. É o mesmo que eu utilizei aqui acima, session ID. Execute a query, executou. E também quero salvar na seção mais 2 valores. Além do ID usuário, também quero agora salvar aqui. Eu coloquei o comentário, salvar os dados do usuário na seção. Aqui também. Eu quero salvar o nome do usuário. E também quero salvar o código autenticação. Vamos ver. Código autenticação. Copio o valor que vem do formulário. Ou veio do banco de dados. Eu pego o que veio do banco de dados, ou posso colocar simplesmente true, para criar esta variável global. E redirecione o usuário. Para redirecionar, eu já tenho aqui um redirecionamento, mas ao invés de redirecionar para o validar, agora eu quero redirecionar para o dashboard. Eu não tenho ainda esta página, eu preciso criar esta página dashboard. Coloco dashboard, copio o nome do arquivo e venho e crio o mesmo. Criado a estrutura básica do HTML, primeira coisa, aqui na parte superior, eu pego o seguinte, aqui do validar. Eu pego essas instruções. Iniciar a sessão, limpar o buffer de saída, definir o fuso horário, incluir a conexão com o banco de dados. Aqui eu não vou utilizar a conexão, posso apagar. E verifico se o usuário está logado. Acessar o hífen quando o usuário não está logado, redirecionar o usuário para a página de login. Se não existir, se não e set, ponto de exclamação, não existir a sessão. Qual sessão? Primeira sessão que eu quero verificar. Se não existir a variável global ID, então se não existir a variável global ID, o usuário não está logado, eu copio isso daqui e duplico. Então deve existir o ID e também deve existir o nome. Nome não é obrigatório, então eu coloco o usuário e também deve existir o código de autenticação. Se não existir, acessa este hífen. Eu coloquei o ID, depois eu tenho o usuário, verifico que é necessário ter o usuário, também precisa ter o código de autenticação. Aqui eu criei esta seção. Se existir essas 3 seções, continua o processamento. Se não,
acessa este hífen e neste hífen eu posso ter uma mensagem de erro e exit. Copio essa instrução. Tem a mensagem e tem o redirecionamento para o arquivo index. Ao invés de ser o usuário não encontrado, necessário realizar o login para acessar a página. E dentro da tag corpo, eu acrescento a tag H1, finalizo a mesma, coloco a frase bem-vindo e depois posso imprimir o nome do usuário. E aqui vai ser o eco, o que está na seção, cifrão underline session é o nome. Ponto e vírgula para finalizar a linha, conferir se redireciona o usuário. Eu tenho o seguinte, eu começo do zero. Coloco o usuário, a senha é incorreta, está incorreto. Se eu colocar correto, deve enviar o e-mail. Enviado corretamente, verifico o e-mail. Sim, tenho aqui o código, copio este código. Cuidado para não copiar o ponto, porque tem o ponto aqui. Inclusive, eu retiro este ponto para evitar qualquer problema. Então, no arquivo index, no conteúdo do e-mail, eu retiro este ponto e aqui também retiro o ponto. Assim, evito do usuário copiar este ponto e informar que não está funcionando. Clico em validar. Bem-vindo, César. Acessou o dashboard. Mas eu não tenho ainda o sair. Eu crio agora também o sair. Vai ser um link a href, redirecione para a página sair.php. Acrescento a palavra sair. Preciso criar este arquivo sair. Crio o mesmo. Neste arquivo, primeiro eu pego tudo isso daqui e atribuo aqui no sair. Iniciar a sessão, limpar o buffer de saída, definir o fuso horário. Não preciso definir o fuso horário. Eu só preciso destruir o que está na sessão. Para isso, utilizo o onSet, destrua as seguintes sessões. Deve destruir o ID, eu separo pela vírgula. ID, depois tenho também o nome e o usuário e por último tenho a autenticação. Todas essas sessões devem ser destruídas. No sair, redireciona para o arquivo index, então está correto, redirecionar o usuário, só faltou pausar o processamento. Pego o mesmo comentário e acrescento no dashboard, pausar o processamento e também tenho redirecionar o usuário. Confiro se realmente está funcionando agora o sair. Venho no dashboard, atualizo, sair, copio a URL, clico em sair, necessário realizar o login para acessar a página, mas vamos ver. Acessei o dashboard, não consegui acessar. Por quê? Preciso realizar o login. Testar novamente. Erro, necessário realizar o login para acessar a página. Tento realizar o login, clico em acessar. Enviou o código. Eu acrescento aqui no validar código mais um texto. Cadê? Aqui em cima, posso acrescentar. Neste local, coloco a tag H2 e em seguida digite o código enviado no e-mail cadastrado. E aqui no dashboard, eu altero DH1 para H2. Abri o H2, finalizo o H2. Conferir qual o código que eu recebi. Eu não recebi agora o código. No meu caso, o e-mail saiu do ar, mas não tem problema. Eu sei que estava enviando, lembro que ele estava enviando corretamente, então venho aqui no banco de dados e pego o código. Eu queria apresentar ele enviando, no entanto, o servidor fake saiu do ar. Então, eu coloco o código, clico em validar, bem-vindo César, conseguiu acessar corretamente, clico em sair, ele está apresentando esta mensagem, mas não deveria apresentar esta mensagem. Necessário realizar o login para acessar a página. Assim, ele está apresentando esta frase. Então, ele está deslogando corretamente. Eu verifico no banco de dados, procurar,
não tem mais o código, ok? Somente aqui no sair eu altero. Não quero mais o vermelho, porque conseguiu deslogar com sucesso. Coloco deslogado com sucesso. Está deslogando corretamente. Testo novamente. Coloco aqui o usuário, a senha de 1 até 6. Clico em acessar. Não consigo enviar o e-mail, porque o servidor saiu do ar. Então, ele apresentou esta mensagem de erro. Inclusive, foi importante que o servidor fake saiu do ar para lembrar que eu preciso retirar este eco aqui. Não preciso mais deste eco, só deixo esse texto. Ele imprimiu erro, e-mail não enviado com sucesso, mas esta mensagem eu não preciso. Testo novamente, coloco de 1 até 6, tento acessar. Não apresentou mais o erro, digite o código enviado no e-mail cadastrado e, por sorte, já voltou o servidor fake. Então, agora consigo fazer o processo correto. Copio o código, colo o código, clico em validar, consegui acessar corretamente. Eu não coloquei código errado, deslogado com sucesso. Bora testar colocando um código incorreto para ver o que será apresentado. Eu não testei com o código incorreto. Pego aqui este código, venho em validar, colo, retiro 0, não, acrescento 5 no final, clico em validar, usuário não encontrado. É claro, você pode acrescentar aqui mais validações, mas eu já coloquei direto. Usuário não encontrado, você pode colocar usuário não encontrado ou código inválido. Eu coloco código inválido para ser mais claro. Então, será código inválido. Testo novamente, retornando aqui, clico em validar, erro, código inválido. Eu estou redirecionando para a página de login, mas se você não quiser redirecionar, você deixa assim. Vamos ver? Validar. Ele não imprimiu, porque eu não estou imprimindo as mensagens. Preciso pegar este imprimir e acrescentar aqui no validar. Copio o código, coloco o código incorreto, validar, erro, código inválido. Colo novamente o código válido, clico em validar, bem-vindo e o nome do usuário que está salvo na sessão. Clicando em sair, deslogado com sucesso. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar um sistema de login com 2 fatores, um sistema de login com 2 fatores com PHP puro, sem utilizar bibliotecas externas. A aula ficou longa, então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.